Olá pessoal, bem-vindos ao sexto vídeo do curso de Linguagem R. Esse vídeo fala sobre matrizes, como criar e manipular. Vamos ver também algumas operações rápidas e fáceis. Sem enrolação, vamos à vinhetinha. Roda editor. E aí pessoal, vamos dar continuidade ao curso de R. Hoje vamos falar sobre os tipos compostos focando em matrizes. Bom, matrizes são vetores bidimensionais. Em sendo vetores, elas mantêm os mesmos valores em todas as suas posições. Você cria uma matriz com essa função matrix, passando os dados que você quer, quantas linhas e quantas colunas. Aqui tem um exemplo, a matrix de 1 a 6. Então você vai criar essa matriz com um vetor com os valores de 1 a 6. E aqui eu delimito a quantidade de linhas, quantidade de colunas. Se não casar a quantidade de elementos que você passar aqui com as dimensões aqui, por exemplo, eu tenho 6 elementos, 2 vezes 3 é 6. Ele vai dar um erro na hora de criar a matriz, ok? Aí você manda imprimir a matriz, ele aparece assim, ó, em linhas e colunas. Veja que ele preencheu primeiro a linha, depois foi para outra coluna, depois foi para outra coluna. Aqui outro exemplo, onde eu passo um vetor específico daí, com valores diferentes, que não são em sequência, digamos assim. 3, 3, ele cria, ó, 2, 3, menos 2, 1, 2, 2, 4, 2, 3. Se eu precisar descobrir as dimensões de uma matriz que eu tenho, basta eu executar a funçãozinha dim m, retorna 2 por 3, né, 2 linhas por 3 colunas. Se eu quiser saber só o número de linhas, nrow. Se eu quiser saber só o número de colunas, ncol. Bem simples de trabalhar com matriz, tá? Criar uma matriz é muito tranquilo. Então, quando eu mando mostrar uma matriz, aparece as linhas e as suas colunas. E aqui, nas colunas e nas linhas, já nos dão uma dica de como que eu acesso esses elementos, né? Então, por exemplo, se eu colocar m de 2, sem especificar a coluna, aqui, né, digamos, linha, vírgula, coluna, sem especificar a coluna, significa que eu estou acessando essa linha inteira aqui, ó. Ok? Se eu colocar m de 1, vírgula, eu estaria acessando esta linha inteira aqui. E aqui também, ó, se eu colocar m sem o número da linha, vírgula 2, eu estou acessando esta coluna inteira aqui, ó, 3 e 4. Ele retorna um vetor com os valores que estão nessa coluna. Se eu quiser acessar um elemento específico da matriz, basta eu colocar o valor de linha e o valor de coluna, que ele pega o valor ali. Por exemplo, 2, 2, ó, 2 por 2 é 4. Tá? Lembrando que começa no índice 1, tanto a linha como a coluna. Eu consigo também nomear as linhas e as colunas para ficar mais fácil de visualizar. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz como essa, olha, veja que as linhas e as colunas não possuem nomes bonitinhos, tá? Possui essa nomenclatura de índice. Aí eu uso as funções callNames e rowNames. CallNames, como o nome próprio já diz, vai alterar o nome das colunas, ó, col1, col2, col3, eu passo um vetor com o nome das colunas. E rowNames vai alterar o nome das linhas, linha 1, linha 2, estão aqui, ó, col1, col2, col3, linha 1 e linha 2. Aí, com os nomes das linhas e das colunas, eu consigo acessar os elementos da matriz através desses nomes também. Então, basta eu colocar entre aspas o nome da linha, entre aspas o nome da coluna, que ele me retorna. Por exemplo, quero retornar a linha 1, isso dentro da linha, vírgula, ele vai retornar cada um dos elementos com um nomezinho lá em cima. Eu quero retornar a coluna 2, então a coluna 2 está aqui, vai retornar cada um dos elementos com o nomezinho lá em cima. Se eu quiser concatenar duas matrizes, olha só, eu tenho uma matriz A com determinados valores, ela é 3 por 2, eu tenho outra matriz B que ela é 3 por 2. Tem que cuidar também com os tamanhos aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quero colocar uma do lado da outra, isso é, adicionar colunas, fazer com que elas se concatenem pelas suas colunas, eu uso a funçãozinha cbind.
Se bind uma matriz com outra matriz, me retorna uma terceira matriz, ela não altera nenhuma dessas duas matrizes aqui, tá? Então veja que aqui eu vou ter a matriz A, que é essa, ó, 7, 2, menos 5, 9, 1, 0, aqui, concatenado por coluna, né, por isso do C aqui, com a matriz B, que é essa, ó, 5, 1, 8, 5, 1, 8, 0, menos 2, 1, e ele me retorna em C. Aí mandei mostrar o C, está aqui, ó, concatenado, uma nova matriz concatenada por coluna. Se eu quiser concatenar por linhas, está aqui, rbind é o nome da função, o R significa concatenado por linha, row. Então, A com B, então primeiro ele coloca a matriz A, depois ele concatena com a matriz B. Então, essa é a matriz A, essa é a matriz B. E aí ele concatenou e colocou numa nova matriz C, e aqui eu mandei mostrar a nova matriz C. Eu consigo fazer também algumas operaçõezinhas com a matriz, por exemplo, fazer com que uma coluna receba valores relativos à operação entre outras colunas, ou uma coluna e um valor, tá? Aqui nesse caso eu estou gerando uma matriz, esse sample vai pegar valores entre 1 e 50, vai pegar 12 valores entre 1 e 50, e esse replace significa que ele não pode pegar valores repetidos, tá? Replace false significa sem valores repetidos. O que vai acontecer aqui, ó? Então ele criou para mim uma matriz 4x3, 4 linhas, 3 colunas. E aí eu disse que a coluna 2, ela vai receber os dados da coluna 1 mais os dados da coluna 3. Quer dizer que ele vai pegar a coluna 1, vai somar com a coluna 3, e essa soma vai resultar na coluna 2. Então, olha só, 26 mais 35 é 61. 17 mais 4, 21. 37 mais 23, 60. 14 mais 33, 47. Legal? Então, eu consigo fazer operações com toda a linha, com toda a coluna, de um jeito muito simples, basta eu operar sem indexar. Aqui é uma outra operação, só que daí com as linhas, tá? Se antes, voltando aqui, eu estava operando as colunas, agora eu estou operando as linhas. Eu estou dizendo que a linha 4, ela é a soma, a subtração da linha 1 com a linha 3. Então, a linha 4, ela é a subtração da linha 1 com a linha 3. Então, 26 menos 37 é 11, 61 menos 60 é 1, 35 menos 23 é 12. Eu também posso fazer operações com toda a matriz por um escalar, um número, né? Posso fazer essa operação bem tranquilamente, basta eu multiplicar o número por 10, a matriz por 10, que o resultado dela toda vai ser multiplicada por 10. Basta eu somar a matriz inteira com 10, que todos os seus valores vão ser somados com 10. E eu consigo fazer isso para subtração, para adição, para multiplicação, para divisão. Todas essas operações vetoriais que nós temos, elas funcionam na matriz inteira. Eu consigo também multiplicar matrizes, e aí, multiplicar matrizes não é multiplicar um elemento por outro, é fazer aquela multiplicação de linha vezes coluna, etc e tal, que a gente conhece lá do ensino médio. Então, olha só, eu tenho uma matriz 2 por 3 e tenho uma matriz 3 por 2. Tá? Lembrando que o número de colunas da primeira matriz tem que casar com o número de colunas da segunda matriz. E a matriz resultado, ela é quantidade de linhas da primeira matriz, quantidade de colunas da segunda matriz. Tá? Seria assim, se eu tenho uma matriz A, I, J, multiplicado por uma matriz B, essa B tem que ser J, quer dizer, tem que casar a coluna da primeira com a linha da segunda, e K, o resultado será uma matriz C, e ela vai ser I por K, ok? Então, o número de colunas da primeira tem que casar com o número de linhas da segunda. Então, veja, aqui está sendo feito com o operador porcento asterisco porcento, bem tranquilo, e ele multiplica a matriz bem sossegado, rápido e fácil para nós aqui. Bom, né? Então, precisa se lembrar dessas coisas, tem que se lembrar da regrinha básica aqui, né, da linha e da coluna.
Outras operações interessantes. Se eu quiser saber a diagonal principal de uma matriz, então eu tenho a matriz, diag me retorna, olha aqui, ó, diag me retorna a diagonal principal. Se eu quiser uma matriz como diagonal principal, então zerado o resto, basta fazer diag de M. Está aqui, ó, a diagonal principal, e ele retorna uma matriz com todos os outros valores zerados. Se eu quiser a matriz identidade, basta eu gerar diag com um vetor, com quantas linhas eu quero, quantas linhas e colunas eu quero. Tá? Nesse caso aqui ele vai gerar uma matriz 1, 2, 3, 3 por 3, ok? Onde esses valores estarão na diagonal principal e ela vai ser a matriz identidade. Olha aqui, ó. Se você quiser descobrir a matriz inversa de uma matriz, então, nesse caso aqui eu tenho uma matriz, basta você executar a funçãozinha solve. Solve te dá a matriz inversa. E aí a gente consegue fazer a operaçãozinha que é a matriz original vezes a matriz inversa, a regrinha de que quando eu multiplico essas duas matrizes, ela me retorna a matriz identidade. Então vamos lá. Se eu tenho essa matriz M aqui, tá aqui a matriz. Se eu descubro a matriz inversa dela, solve de M. Se eu faço M multiplicado pela sua inversa, me resulta na matriz identidade. Vamos dar uma olhadinha lá no R para ver se funciona mesmo? Deixa eu chavear aqui. Vamos lá. M recebe matrix. Eu anotei aqui do lado os valores, tá? Porque eu não quero ficar chaveando e eu também não vou saber de cor, né? 4,4, menos 2, 2, 6, 2, 2, aquilo lá, acho que é um 8 e 4. E eu quero 3 por 3. Vamos lá. Tá aqui a matriz M. Olha que bonitinha. Matriz M. Aí eu vou fazer inv M receber solve de M. Então, inv M é a matriz inversa. E agora vamos multiplicar as duas. M Opa! Cadê o shift aqui? Multiplicado por inv M retorna a matriz identidade. Olha que bonitinho aqui. Tá? Então, funciona o nosso exemplo de multiplicação com a inversa. Vamos voltar lá. Determinante também é bem simples de executar. Basta você executar a funçãozinha det de M. Dado uma matriz, executa det de M, ele retorna para você o determinante. Se você lembrar, o determinante é aquela multiplicação, ó, desses valores aqui. Aí algumas funçõezinhas a mais, por exemplo, se eu quero descobrir a soma de uma coluna, basta eu usar colsums M. O que ele faz para mim? Ele calcula a soma de todas as colunas da matriz. Então, por exemplo, 4 mais 4, 8 menos 2 é 6. 2 mais 6 mais 2 é 10. 2 mais 8 mais 4 é 14. Consigo fazer a mesma coisa com whole sum. Se eu quiser a soma de uma linha, eu consigo usar whole sums e ele me dá a soma de todas as linhas daí. 4 mais 2 é 8. 4 mais 6 é 10 mais 8, 18. Menos 2 mais 2 é 0, mais 4 é 4. E se eu fizer sum, simplesmente sum, a funçãozinha sum de M, me retorna a soma de todos os valores da matriz. Consigo fazer a mesma coisa para a média, olha só. Com means, ele vai tirar a média de todas as colunas. Whole means vai tirar a média de todas as linhas, tira a média, tá? E me retorna um vetorzinho com a média. E se eu fizer min de M, da matriz inteira, me retorna a média de todos os valores da matriz. Então fica bem facinho de executar. Agora, como exercício para vocês, então execute os exemplos apresentados nos slides anteriores. É importante vocês executarem, vocês já sabem. Aí tem algum exemplo para vocês montarem uma matriz, ó. Aqui tem as distâncias entre 4 cidades da Europa em quilômetros. Atenas a Madrid, Atenas a Paris, Atenas a Estocolmo, Madrid a Paris, Madrid a Estocolmo, Paris a Estocolmo. Então você tem que criar uma matriz com os valores acima. Você vai criar uma matriz onde as linhas, em cada linha eu tenho uma cidade, em cada coluna eu tenho a cidade também, tá? E aí na intersecção,
Tá? Aqui você coloca a distância entre essa cidade com essa. Ok? Seria mais ou menos isso. Nessa matriz, a diagonal principal deve conter zeros. Claro que deve conter zeros, porque a distância de Madrid a Madrid é zero. E o triângulo acima da diagonal principal deve conter as mesmas informações do triângulo abaixo da diagonal principal. Você tem uma ideia de por que isso acontece? Isso acontece porque a distância entre Madrid e Paris é a mesma de Paris a Madrid. Claro que eu estou desconsiderando estradas, estou desconsiderando, mas aí na volta por esse caminho é melhor. Não tem nada disso, tá? Eu estou fazendo uma coisa muito, muito simples aqui. Então, não tem esse tipo de questionamento. E aí a ideia é que você use o nome das matrizes como linhas e colunas dessa matriz e mostre a matriz. Então veja que aqui eu só estou exercitando que vocês façam a criação dessa matriz para ter essa dificuldade de construir, de usar nome, de a diagonal acima ser igual a abaixo, quer dizer, da maneira com a qual você vai construir a matriz, ok? E é isso, pessoal, em relação a matrizes. Vocês exercitem aquelas funções, façam o exercício que eu estou pedindo e vamos para frente. E aí, gostaram do vídeo? Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto no vídeo. Até o próximo.